Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes, amigas e amigos aqui da Vibe Mundial FM 95.7 e a você que está aqui me acompanhando na Madrugada Astral. Eu sou Paulo Bene, astrólogo, tarólogo e hipnólogo e em mais uma manhã de quinta-feira, sempre às 6 da manhã, nesse bate-papo gostoso, animado e levando a você as informações, as ferramentas sobre astrologia, tarô, hipnose, ciências herméticas e muito mais que você pode usar no dia a dia. Mais uma vez, gratidão a todo o feedback, a todo o retorno que vocês estão me dando, seja pelo WhatsApp, seja pelo direct, nas redes sociais. E aproveitando nisso, me siga lá nas redes sociais. Paulo Bene Astrologia e também no WhatsApp, código 11 99302 0468. Vai ser um prazer conversar com você, você que já acompanhou palestras, cursos que eu acabei desenvolvendo ao longo da carreira e também você que está chegando e me conhecendo agora, é sempre um prazer. Então, nesta quinta-feira, vamos começar com aquela pergunta que eu gosto de lançar para que você vai pensando e juntos nós vamos construindo esse conhecimento. Já teve alguma vez que você acordou e aí ao acordar e tentar, já naqueles primeiros minutos, se sentindo um pouco mais irritada, um pouco mais irritado, de repente até tendo um pouco daquela oscilação emocional? Você já percebeu de repente que isso pode não ser apenas um sinal de cansaço? Porque, Paulo, eu tô dormindo bem, Durmo lá X horas por noite, ou para quem trabalha em outros turnos, eu descanso, eu procuro fazer meditação, mas de repente essa oscilação que eu estou sentindo emocional, ela está acontecendo e eu não estou dando conta dela. E justamente, entender essa oscilação emocional, enquanto ela está num nível mais raso, mais perene, tudo bem. Agora, quando entra na profundidade mesmo das emoções, aquilo pode estar te atrapalhando. E você sabia que a gente tem como identificar esse tipo de oscilação emocional também com a astrologia? Obviamente, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês e eu tenho certeza de que você vai compreender e usar isso na sua vida. Justamente quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de situações emocionais, oscilações, nós estamos falando da Lua. A Lua, sim, a Lua que é o satélite, que orbita aqui o nosso planeta Terra, que tem as suas 4 fases, nova, crescente, cheia, minguante. Essa bola prateada que os antigos citavam e deu o nome de Lua, ela controla as nossas emoções. Não, Paulo, eu não acredito nesse controle. Olha só, é muito comum, quase todos nós, na geladeira de casa lá, ou um calendário com o ciclo da Lua. E tá marcando lá quando vai ser a lua cheia, quando vai ser a lua minguante, cada uma das fases. Por que nós temos aquilo lá? Só para poder mostrar a lua? Claro que isso vem de uma tradição dos calendários e que continua em todos eles, mas a gente pode usar aquela informação que está tão próxima de nós. E justamente essa lua, ela tem esse tipo de papel que está ligado às emoções, que está ligado ao nosso instinto, muitas vezes, à nossa compreensão emocional, mas pode estar ligado também ao processo de memórias. É muito interessante que eu vou trazer aqui um dia alguns conhecimentos sobre um tipo de astrologia que enxerga a Lua com esse tipo de olhar, inclusive de memórias de vidas passadas. Mas vamos falar da atualidade. Essas memórias da infância que nós passamos, muitas vezes ficam gravadas na Lua. Então a Lua é um local onde tem as memórias, desde as memórias de infância, memórias maternais, e até na forma como a gente quer ser acolhido, acolhida, se sentir seguro. Também fala um pouquinho daquela, não só o lado luz, a nossa expressão emocional, como será esse veículo emocional, mas até o desequilíbrio também, a forma como a gente pode se desequilibrar emocionalmente. E se eu pedir para que você pense aí durante essa semana, estamos aqui na quinta-feira, como é que foi a sua segunda, terça, quarta, quinta? Como foi o final de semana passado? Você passou por algum desequilíbrio emocional? De repente alguém pegou naquela ferida onde você não conseguiu se segurar? Certamente, a Lua tem esse tipo de resposta, tem esse tipo de padrão.
Para aqueles que são da área da tecnologia da informação, né, de TI, é muito comum a gente fazer uma análise, uma analogia do seguinte, né? A Lua seria o nosso sistema operacional das emoções. É como se fosse o programinha que cuida das emoções, o software das emoções. E cada um tem um tipo, né? Até porque a Lua pode estar num signo de terra, a Lua pode estar num signo de água, e aí ter aquela fluidez. A Lua pode estar num signo de fogo, num signo de ar, e em cada um desses signos ou elementos, a Lua se expressará de uma forma, e a sua resposta emocional também se expressará de uma forma muito interessante e muito diferente. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa que tem a Lua em Câncer, a gente sabe que essa pessoa ela precisa, né, de ter uma segurança emocional, de ter o cuidado, de ter o acolhimento, o aconchego, né? Inclusive a Lua em Câncer, a gente diz que ela está num lugar muito gostoso, ela gosta de estar no signo de Câncer, mas e muita gente, até pela astrologia hoje, estar muito perto das pessoas, às vezes criam até um certo preconceito. Ah, Paulo, eu não gosto muito da minha lua em Câncer. Poxa vida, uma lua tão bonita, tão gostosa, tão fluida. Todas as luas nos seus signos, ela terá uma manifestação do lado luz e terá uma manifestação do lado sombra. Aí você pega uma pessoa, vamos pegar um outro signo aí, o signo de Aquário. Certamente ela vai se nutrir emocionalmente a partir da liberdade, a partir da independência, a partir das ideias inovadoras. Então, quanto mais ela tiver isso, mais ela alimenta nesse lado luz a sua resposta emocional. E isso é bem interessante, porque, de novo, nos trará diferenças da expressão. Né? Você que está me ouvindo, de repente, aí na academia, no carro, de casa, pense no seu parceiro conjugal. Né? Pense na resposta emocional desse parceiro conjugal. Pense na resposta emocional do seu filho, da sua filha. Pense na resposta emocional dos seus pais. Pense na resposta emocional do seu chefe, porque é muito comum, né? Nós que trabalhamos lá, temos uma chefia, a gente deveria repensar, né? Qual é a expressão emocional do meu chefe? Será que ele tem uma resposta mais ativa? Ou é uma resposta emocional mais contida, é mais fluida, né? É mais aérea, como nós dizemos? Então, tudo isso traz uma identidade diferente. A gente precisa conhecer cada uma dessas manifestações, primeiro se autoconhecendo. Se autoconhecendo, eu consigo manifestar melhor as minhas emoções. E também conhecendo o outro, principalmente as pessoas com quem nós partilhamos a vida. É interessante quando a gente pensa também no movimento da Lua. A Lua leva mais ou menos 2 dias e meio aí para estar em cada signo. Então também a Lua, além de termos uma Lua lá no nosso mapa astral, essa Lua trará uma resposta emocional no nosso dia. Hoje a Lua está num determinado signo, que depois você pode até entrar lá na rede social e eu vou passar para você mais informações. Essa Lua estando num signo que lá ela está, ela também trará uma resposta coletiva para as pessoas. Claro, nada invalidando a Lua do mapa, mas vai trazer essa resposta mais coletiva, de repente de um dia emocional mais ativo ou de um dia emocional mais contido. E justamente pode afetando tanto socialmente, individualmente. Aí trago aqui mais 2 exemplos que eu separei, né? Vamos dizer que a Lua coletivamente está em Leão. Certamente, nós vamos ter alguns dias emocionalmente, talvez de mais dramatismo, querendo as pessoas aparecerem um pouco mais emocionalmente, tendo um pouco daquela coisa da necessidade da atenção. Se a gente tem uma Lua coletiva no céu em Capricórnio, pode ser que seja um dia um pouco mais contido emocionalmente, de maiores reservas, da gente querer colocar um pouco dessa resposta emocional em questões de maior responsabilidade, de maior foco. E justamente acompanhar esse ciclo lunar, como eu falei há pouco, né? Todos nós temos lá, os 100% das pessoas aqui que estão acompanhando comigo, tem lá na sua geladeira lá um calendário grande, pequeno, e que tem as fases da Lua. Ali, obviamente, é quando a Lua completa o seu ciclo, né? Aquelas 4 datas para as fases da Lua. Mas ali já serve como um relógio. E falando em relógio, a Lua principalmente, né? Trazendo aqui um aspecto aí talvez mais
genérico, ela tem uma grande influência sobre o corpo da mulher. Pode ter uma influência sobre o ciclo menstrual, pode ter uma influência sobre a resposta emocional da mulher, mas certamente essa conexão entre a mulher e a lua, ela vem como conhecimento até mesmo milenar. E é interessante porque quando a gente pensa na lua dos bebês, né? E eu já fiz mapa de criança, e é interessante porque a criança é um ser que está aprendendo a estar no mundo. E às vezes a mãe, o pai pergunta para mim: Poxa, Paulo, eu sei qual é o signo do meu filho, é um signo X lá. Eu já consultei a tabela e sei qual é o signo dele, mas eu não percebo ele respondendo a todo momento aquele padrão daquele signo. Certamente, se a gente olhar o mapa, a lua daquela criança, além de pode ter uma lua mais forte, mais impactada positivamente, ou até potencialmente com maiores desafios, e a criança tem uma resposta emocional muito natural, é muito natural, né? Porque ela está agindo por meio da sua natureza. Então, justamente, se a gente pega uma criança que tem a lua em escorpião, né? Uma criança de 3, 4, 5 anos, pode ser que justamente no momento que ela tiver que demonstrar a emoção e ela não tem filtro, ela vai ter uma explosão emocional mais intensa, talvez mais profunda. Pode ser aquela criança que tem aquele olhar, sabe, mais desconfiado e desconfiado? Pode ser uma lua em escorpião. Ah, e de repente a pessoa tem uma lua, a criança, né, tem uma lua em gêmeos. Ela vai certamente, é uma criança que adora interagir emocionalmente, adora conversar, adora entender os sentimentos por meio um pouco da racionalização, mas a resposta emocional de cada criança tem essa conexão com a lua. E isso, além de demonstrar, seja para os pais, seja para a pessoa, né, a professora na escola, entender melhor aquela criança, no desenvolvimento da vida, os pais ajudam melhor também essa criança a ter melhores resultados durante a vida. Sempre lembrando que durante aqui o programa, na Madrugada Astral, eu vou trazer dicas astrológicas para o seu final de semana. E principalmente aí, hoje que a gente está aqui no dia 17, estou trazendo aqui mais uma informação para os dias 19 e 20 de abril. E lembrando aqui, né, a gente teve a entrada do Sol no signo de Touro no dia 19, terá no dia 19, às 16 horas e 55 minutos. Então, se você conhece alguma mamãe que está grávida aí, alguém que vai dar à luz, muita atenção, hein? Até às 16h54, nós teremos aí crianças arianas. A partir das 16 horas e 55 do dia 19, sábado, as crianças já serão taurinas. Então já tem um padrão bem diferente de cada criança. Mas vamos lá para as dicas do final de semana, Paulo? Dias 19 e 20 de abril, passando então signo a signo, começando pelo signo de Áries. Arianas e arianos, no final de semana, para você compreender melhor os seus planos futuros, não se precipite, né? Nada daquela força ariana agora. Vamos dar uma calma, um pé no freio aí. Busque os sinais, sabe aqueles sinais que a gente recebe por sonhos? Confie nos sinais dos seus sonhos, ariana e ariano, porque certamente você terá bons resultados. Taurinas e taurinos que estrearam aqui então no dia 19, para aumentar a sua sabedoria, busque amigos e não se isole da vida. Taurinas e taurinos adoram também um pouco da amizade, então aproveita para aumentar um pouco essa sabedoria humana, trocando uma ideia com um amigo, tá bom? Geminianas e geminianos, aqui eu já vou pedir um cuidado também desses nossos parceiros, assim como eu, cuidado com os amigos, aí vamos ter que olhar melhor que amigos que você está indo lá fazer alguma conexão, porque esses amigos de repente podem tirar um pouco o seu foco para aqueles projetos mais futuros, tá bom? E principalmente, já no final de semana, cuidado com alguns enganos à vista, tem que assinar um contrato, tem que decidir algo importante, tenta adiar um pouco mais isso para deixar para um outro momento, tá bom? Cancerianas e cancerianos, as parcerias vão dar muito certo com as pessoas que estão mais distantes de você. A gente sabe identificar aquelas pessoas que estão pertinho da gente, busca pessoas que estão mais distantes. Quando eu digo distante, pode ser tanto geograficamente e até aquela pessoa distante de contato. Tenha uma atenção melhor porque parcerias vão dar muito certo. E não se iluda com o futuro.
Muitas vezes a gente traça um futuro de planos, de metas, ousadia, mas vamos pôr o pé no chão, tá bom? Leoninas e leoninos, tem algumas tarefas aí, meus amigos e minhas amigas, que pedem conclusão com prática. Vamos parar de enrolar, hein? E não, nada de ficar usando, sabe aquelas coisas e ensinamentos muito rebuscados? Parte para a prática, já resolve, tira aquilo da sua frente, é muito melhor e muito mais rápido. Virginianas e virginianos, tenha leveza, principalmente com pessoas de contato que você tem no seu dia a dia, né? E por que isso? Ter leveza? Até para não ficar com muita crítica também. E não permitindo que enganos possam estragar bons momentos. Olha aí, hein? Vários signos tendo que tomar cuidado com ilusões, com enganos. Então, vamos ter atenção. Librianas e librianos, preserve a sua família. Sabe aqueles inimigos e às vezes as pessoas que trazem um pouco de maiores desafios? Vamos preservar a família, preservar a sua casa, o grupo familiar, né? Não é momento de talvez entrar em contato com esse tipo de pessoa. E principalmente, valorize quem está com você todos os dias. Valorizando, seja a pessoa amada, seja um familiar, um amigo, uma amiga. Sabe aquela pessoa que te apoia? Valoriza ela, liga para ela. Escorpianas e escorpianos, curta bons momentos com seus parentes, de repente com pessoas mais próximas, mas nada, às vezes no encontro é muito comum, né, a gente gostar de uma fofoca, então vamos guardar as fofocas para outro momento, curte o bom momento que é muito melhor. Sagitarianas e sagitarianos, use os recursos que você já tem para cuidar da sua casa, do seu dia a dia, até da sua família. Não precisa buscar novos recursos, né? Sejam recursos materiais ou recursos emocionais. Você já tem tudo em mãos. Evitando justamente, se for gasto material, gasto com futilidades. É aquela questão de trabalhar com o que tem. É isso que a gente precisa, tá bom? Sagitarianas e sagitarianos. As capricornianas e os capricornianos, volte a sua atenção justamente também para aquelas pessoas que estão perto de você. É muito comum capricorniano e capricorniano, até pelo olhar mais sério, mais austero, às vezes passa desapercebido por essas pessoas. Então vamos ter esse olhar. E fique longe, principalmente de coisas que já aconteceram no passado e que não deram certo. Deixa aquilo para trás, parta para novos projetos, novas metas e sonhos. Aquarianas e aquarianos, as dificuldades podem vir justamente das pessoas de laços familiares. Não vai quebrar laço familiar, mas nada de ter briga nesse momento, né? Se resguarde um pouquinho. E olha só que bacana, aquarianas e aquarianos, foque em novos talentos. É muito comum a gente, ou numa certa idade, ou numa condição de vida, não descobrir novos talentos. E tá cheio de potencialidade aí, aquariana, aquariano e todo mundo, de descobrir um novo talento que você pode usar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional ou nas duas áreas. Piscianas e piscianos, amigos podem te ajudar no seu autodesenvolvimento. Então é hora de focar aí nas amizades. E cuidado, nada de abusar de assuntos financeiros que de repente vão trazer desafios para a sua vida. Essas são previsões aí, potencialidades para o final de semana. E depois, eu sempre peço, dá um feedback para mim, dá um retorno lá no WhatsApp, código 11 99302 0468 ou pelas redes sociais Paulo Bene Astrologia. Vai ser um prazer falar com você, ver que deu certo. E se não deu certo, olhar também o seu mapa para verificar alguma individualidade. E, de novo, né, trazendo aquele aspecto que eu trouxe para você no começo do nosso programa. A sua resposta emocional é importantíssima para o seu dia a dia. Nós somos seres compostos da racionalidade, das coisas mais sérias, dos nossos compromissos, mas nós somos seres emocionais, alguns às vezes mais, alguns menos, e justamente quando eu passo a entender que essas oscilações emocionais, poxa, Paulo, eu estou aqui no trânsito, estou ouvindo esse bate-papo aqui contigo, esse programa, e alguém me fechou no trânsito, eu já fui lá e taquei a mão na buzina, é uma resposta emocional.
Talvez você poderia não ter deixado para lá, mas ter um outro tipo de atitude. Poxa, Paulo, eu estou aqui no meu dia a dia, né, com o meu parceiro conjugal, a minha parceira, e a pessoa me irritou de algo, pegou naquele calo e eu já fui explodir emocionalmente. Poxa vida, tá vendo como entendendo a resposta da sua lua, você pode de novo fazer a reação emocional, mas por um outro caminhar, um outro veículo. Ah, e uma curiosidade que quando a gente fala da lua nesse momento, né? A lua, até por ter um transitar rápido no mapa, é muito comum a gente já ter ouvido isso em algum lugar sobre a lua fora de curso. Eita, Paulo, que história é essa da lua fora de curso? Né? Ela saiu do curso lunar? Não. É apenas um termo que a gente usa, mas porque ela deixa de fazer um aspecto para fazer outro, isso muito mais tecnicamente. E se você for lá nas minhas redes sociais, eu vou explicar um pouquinho melhor para você. E entender o momento em que a lua está fora de curso é importante. Ela pode durar, às vezes durante um dia todo, ela pode durar poucos minutos, mas esse momento onde a lua está fora de curso, muitas vezes não é legal para você fechar projetos, para você iniciar projetos, para que você possa, de repente, ter decisões importantes da sua vida. Justamente nessa lua fora de curso é muito comum, e até porque funciona para todos nós, né? Ela não é específica para uma pessoa ou outra, ela pega para todo mundo a lua fora de curso. Então é muito comum, às vezes, a gente ter momentos de maior irritação. Na lua fora de curso, se nós tivéssemos um calendário que funcionasse por meio disso, não era momento quase de não trabalhar. Ah, Paulo, peraí, aí não dá, né? Eu preciso ir trabalhar, eu tenho que ter lá a minha troca, né, com o salário que eu recebo. Mas se a gente tivesse um calendário regido realmente pela astrologia, o momento da lua fora de curso é justamente o momento que a gente tem que descansar, se recolher, se entender melhor, olhar para dentro, buscar de repente exercícios filosóficos, espirituais. Isso é importante para todos nós. Então, obviamente, não dá para não trabalhar, mas se você entender que o dia do seu trabalho, o dia da sua decisão é importante, o dia que você tem que ter aquela conversa com uma pessoa de maior seriedade, se tiver a lua fora de curso, muitas vezes pode ser que o projeto não saia na forma como você pensou, pode ser que a sua decisão não teve a melhor escolha naquele momento. Então, de novo, você está observando, e eu sempre peço isso a todos vocês, teste o mapa na sua vida. Quando a gente faz o mapa natal, quando a gente faz as previsões, é muito interessante, porque eu sempre reforço e reitero com os clientes e as clientes. Faça isso na sua vida. Então pega lá, desde o dia 1, dia 2, dia 3, a programação das previsões são para 12 meses, e vai testando dia após dia, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E você vai percebendo as chamadas coincidências, de que de coincidência não tem nada. São justamente as forças do universo trazendo essa conexão espiritual, trazendo essa conexão até mesmo no campo material e para as 12 áreas da vida, financeira, amor, metas, filhos, saúde, e tudo isso para quê? Para que você tenha uma vida melhor. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês, e justamente você que está me acompanhando aqui, manda uma mensagem para mim, código 11993020468, ou nas redes sociais, Paulo Bene Astrologia. E eu queria deixar aqui no final desse programa uma frase que fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre as emoções. As minhas emoções são intensas demais para serem ignoradas e sutis demais para serem explicadas. Certamente, se você entendeu sobre isso hoje nesse bate-papo comigo, você vai entender melhor as suas emoções, e é isso que eu desejo nesta quinta-feira maravilhosa para você, que as suas emoções sejam expressadas da melhor maneira possível. Que a força do universo esteja com você, tudo de bom, ótima quinta-feira e até mais aqui na Madrugada Astral.